Ontem, o Palmeiras fez bonito no primeiro clássico que disputou no Centenário. Triunfo com propriedade para cima do São Paulo. Agora são 5 jogos no ano e 5 vitórias. 25 mil pessoas aproveitaram um domingo de sol em São Paulo para ir ao Pacaembu assistir ao clássico. Dentro de campo, o jogo começou equilibrado. Aos 17 minutos, após uma troca de passes na frente da área, o Palmeiras quase marcou. Rogério Ceni mandou para escanteio. 1 minuto depois, foi a vez do São Paulo tentar com Luiz Fabiano. O atacante recebeu pela esquerda e chutou rasteiro. Fernando Praz defendeu. O primeiro gol saiu aos 23. Após um levantamento pela direita, Valdívia cabeceou no canto esquerdo de Rogério Ceni. A alegria da torcida alviverde. O Palmeiras quase ampliou em seguida num chute perigoso de longe. No segundo tempo, o Verdão assustou mais uma vez o goleiro São Paulino num cruzamento perigoso pela direita. Aos 32 minutos, jogada na área do São Paulo e o árbitro marcou o pênalti. Allan Kardec bateu e ampliou. O São Paulo ainda tentou descontar no fim, mas sem perigo. Final 2-0. Com o resultado, o Palmeiras mantém a liderança do seu grupo e 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. E o técnico Gilson Kleina comemora a sua primeira vitória em clássicos desde que assumiu o Verdão. A gente sabia que dentro dessa pretensão desse jogo não valeria só os pontos, só a primeira colocação. Também tem a fase de você poder ganhar um clássico, retornar os jogos importantes e especiais, e os jogadores foram decisivos para dar alegria ao nosso torcedor. Daqui para frente não tem por que falar que a gente estava sem ganhar doce clássicos. Agora é falar que o Palmeiras ganhou bem do São Paulo. O técnico Muricy Ramalho admitiu que faltou força ofensiva para o São Paulo. A gente não tem realmente um bom ataque não, porque a gente deu 2, 3 chutes no gol. O jogo foi especial também para o zagueiro Lúcio. Foi o primeiro clássico dele pelo Verdão e a primeira vez que enfrentou seu ex-clube, o São Paulo, de onde saiu após ficar um tempo afastado no elenco. Fiquei muito feliz da nossa equipe ter feito uma boa partida, tanto defensivamente, como no meio-campo, quanto no ataque, todo mundo correndo, se dedicando. Grande Lúcio, né? Que foi muito bem no jogo. Foi muito bem no jogo. Palmeiras, de um modo geral, foi melhor do que o São Paulo. O próprio técnico Muricy Ramalho chamou atenção na própria coletiva, né? Falando que o time precisa realmente evoluir e tudo mais. E o Palmeiras foi superior nesse clássico, acho que o resultado inquestionável. O que aconteceu nesse jogo, sim, Gabi, foram algumas situações inusitadas. Então a gente vai ver o primeiro gol aqui do Palmeiras. O Valdívia, que falou-se muito mais, ele faz esse gol de cabeça, ele sai comemorando, tá vendo? Aí sai comemorando, opa, ele volta. Aí ele vem apontando para a torcida, ele passa na frente de quem? Do Rogério Ceni. Ele vai comemorar dando um soco no ar na frente de quem? Do Rogério Ceni. E o Rogério Ceni tenta dar um chute, tenta acertar mesmo ele com o chute. Depois a gente analisou essa imagem, eu, Lucas, Leandro lá na redação. Não é que não foi uma provocação. O próprio Valdívia disse, mas não fiz nada, nem sei que história foi essa. Ô, Valdívia. Foi uma provocação, mas eu diria que foi uma provocação de leve. O coitado do Allan Kardec que levou uma cotovelada não tinha nada a ver com isso, né? E foi tranquilo, né? E não respondeu. Agora, desnecessário, é óbvio que dá para condenar também e julgar a atitude do Rogério Ceni, assim, não justifica, entendeu? Porque vai que acerta uma pernada, ali ia dar um problema, ele ia ser expulso, ia falar que foi provocação do Valdívia. Então dá para entender assim, um pouquinho dos dois lados. Quem já jogou um pouquinho de futebol... Na hora que o sangue está quente. Na hora que o sangue está quente, no calor do jogo, o Rogério Ceni tentou dar um pontapé mesmo. Bom, e teve uma outra situação também inusitada, a substituição do juiz. O Luiz Flávio de Oliveira não se sentiu muito bem e pediu para ser substituído. O Fábio de Jesus Volpato Mendes, árbitro adicional, aquele que fica na linha atrás do gol. A gente vai ver as imagens, ele realmente não sentiu bem, Valdívia foi lá ver também, ver se estava tudo certo. Valdívia estava tranquilo esse jogo, né? Estava lá, fez gol, voltou bem. O Rogério Ceni também foi dar uma olhada lá, ver se estava tudo certo. Ele realmente não sentiu bem porque estava um calor. Aliás, esse final de semana fez um calor. E sabe que eu estava lendo que é o segundo jogo, a segunda vez que ele se sente mal num que jogo ele também, e pede para sair o juiz. Árbitro, E olha, o preparo físico tem que ser realmente, às vezes, maior do que dos próprios atletas. Porque ainda eles mais correm com o calor, de um lado. né? Que a gente... Não, o calor que estava esses dias, eu tenho uma explicação para isso na minha teoria do calor. Né? Quem me conhece um pouco, vamos ver aqui, a Nadiara me passou o mapa e tem esse mapa aqui. Ó. Olha só a situação do nosso país, pessoal, que está em casa. Olha o Rio de Janeiro, 39 graus. 34, 31 em São Paulo. E lembrando que 34 é a temperatura, a sensação térmica às vezes... muito maior. Então, assim,
o país vai queimar. Vão botar fogo no país. Ninguém está me escutando, hein? Mas enfim, vamos continuar aqui. Campeonato Paulista. A 5ª rodada começou no sábado. Ituano e São Bernardo fizeram um jogo chato e ficaram em 0-0. E o Linense bateu o Oeste de Itápolis. O Santos mais uma vez goleou. Vamos ver. O Comercial recebeu o Rio Claro em Ribeirão Preto. Chegou a fazer 1-0 com Marcos Vinícius, mas Léo Costa empatou e já nos acréscimos do jogo virou 2-1. No confronto entre Bragantino e Atlético Sorocaba, Léo Jaime fez bonito e com 2 golaços garantiu a vitória do time de Bragança Paulista. O Santos continua impossível e dessa vez quem sofreu foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Geovânio fez o primeiro. Depois o camisa 10 do Peixe deu passe para Cícero ampliar. O Botafogo descontou meio sem querer. O gol foi dado para Hudson. Gabigol, fez 3-1 Santos. O quarto também foi dele. E Emerson fechou a goleada. 5-1 Santos. Tá fácil jogar no Santos, né? Gostou do 5-1, né? Gostou do 5-1. Todo mundo tava brincando, né? Nesse fim de semana, as redes sociais já com santistas bombando. Mas você vê que é um time muito parecido com o que terminou com o Claudinei Oliveira, o outro técnico, né? Como às vezes muda o ambiente, uma mudança de técnico mesmo. Então entrou agora o Oswaldo de Oliveira, que já tinha treinado o Santos, e os jogadores parece que começaram a render mesmo em algumas posições. No domingo, no Paulistão, Paulista e 15 de Piracicaba ficaram no 0-0. E a Penapolense bateu o Mojimirim por 2-1. O Corinthians, depois do papelão aí de parte da torcida no sábado, que invadiu o centro de treinamento, ameaçou os jogadores, perdeu mais uma. Quem também anda mal das pernas é a Portuguesa, dona de apenas 1 ponto em 15 disputados. Derrota para o Audax por 4-2 para um público pequeno em Osasco. A partida entre Corinthians e Ponte Preta, em Campinas, já começou tensa. E a tensão aumentou ainda mais no comecinho com gol de alemão para a Macaca. O Timão ainda buscou alívio com o Wendel, mas Ferrugem deu a vitória à Ponte, 2-1. Tá feia a coisa no Corinthians. Na Portuguesa, que a gente mostrou também, a Portuguesa trocou o técnico, então perdeu mais uma vez para o Audax. Saiu o Guto Ferreira, pediu demissão e entrou o Argel Fux, o ex-zagueiro que foi do Santos, do próprio Palmeiras, é o novo técnico da Portuguesa. Olha, o presidente do Corinthians, Mário Gobi, falou hoje cedo, há poucos minutos, sobre a invasão do centro de treinamento no sábado. Quem acompanhou tudo de perto e traz agora as informações ao vivo é o repórter Marcos Clementino, direto do CCT lá do Corinthians. Muito calor e queria as informações do presidente Mário Gobi a respeito dessa palhaçada, desta situação que viveu o Corinthians no sábado. Marcão, boa tarde. Boa tarde, Cadu. Você falou da temperatura, realmente está quente a temperatura, mais ainda lá dentro no Corinthians. O presidente Mário Gobi marcou presença hoje aqui, deu entrevista coletiva agora há pouco. Ele foi muito questionado pelos colegas da imprensa em relação dessa proteção clube e torcida organizada. Ele comentou, ele respondeu que não tem nenhuma ajuda, não tem nenhum relacionamento dessa diretoria com a torcida organizada. Mas alguns colegas relembraram no ano passado, quando a Gaviões da Fiel comemorou 100 anos do Corinthians, que teve um apoio financeiro, sim, do Corinthians. Vamos ver o que disse o presidente Mário Gobi na entrevista coletiva hoje pela manhã. Estão cometendo uma violência de querer punir clubes por conduta de torcedor, como se o clube pudesse, primeiro, escolher quem pode torcer para o seu clube. Segundo, controlar a conduta de cada um na praça de esportes. Mas isto é a falência múltipla da federação. Presidente Mário Gobi falando hoje cedo, né, Marcão? Queria saber se aquele buraco que foi feito na cerca para a entrada dos torcedores, se ainda existe esse buraco, como é que está, Marcão? Não, existe sim. Só relembrando o caso, mais de 200 torcedores vieram aqui ao CT do Joaquim Grava, CT Joaquim Grava, no sábado pela manhã, e foi naquele buraco ali, ó, vou mostrar agora. Ele já está fechado o buraco, colocaram algum arame ali, mas foi exatamente por aquele buraco que os torcedores entraram. Foram 2, na verdade, mas aquele foi o principal que dá entrada para o campo e foi onde os jogadores acabaram se escondendo, o próprio técnico Mano Menezes. E
Um detalhe aqui que estavam nossos colegas todos conversando é sobre a existência ou não dessas imagens, Cadu. O presidente Mário Gobi falou que não vai revelar isso para a imprensa, somente para a polícia, e no momento adequado a Polícia Civil vai apresentar isso para a imprensa. Mas muito se comenta se existe ou não essas imagens. Cadu. Tá certo. Obrigado, Marcos Clementino, trazendo as informações, um remendo mal feito aí na espera que a administração do Corinthians consiga fazer o remendo corretamente. Agora, o que eu vi, Gabi, não sei se você viu também, é muitos policiais, né, em meio aos torcedores que faziam praticamente o rolezinho lá dentro do CT Joaquim Grava. Eu não entendo por que pessoas de fora estão invadindo uma propriedade particular, é uma invasão de privacidade. Quer dizer, por que não foram presos, indiciados ou levados para a delegacia? Pelo que eu soube, ninguém foi preso, nada aconteceu. Parece que a polícia estava sendo, de uma certa forma, conivente ali com os torcedores nessa invasão. Esse caso do Corinthians, da invasão aí do centro de treinamento no sábado, repercutiu, inclusive, entre os treinadores de outros times. Vamos ver o que Muricy Ramalho, do São Paulo, e Gilson Kleina, do Palmeiras, falaram depois do clássico. Para o técnico do São Paulo, a questão extrapola o futebol. Eu acho que o que aconteceu hoje, eu acho que é o país nosso, né? É o país da impunidade, ou seja, está difícil, né? A gente não tem mais respeito por nada. Meu receio é que o esporte perca para a violência, né? A gente sabe da responsabilidade que é dirigir uma potência como essas equipes. Hoje estou dirigindo o Palmeiras, passamos por isso, mas não é o caminho. A violência não é o caminho e nunca vai ser. Pois é, declaração de outros técnicos, o próprio Muricy já foi além mesmo, né, dizendo que ele não sai mais de casa, assim... Que é um reflexo, né, do que a gente... mesmo da sociedade, a situação... A gente sabe que não é uma exclusividade da torcida do Corinthians. Infelizmente, a gente já viu cenas aqui, já mostrou cenas de outras torcidas. Isso é bandidagem, né, ultrapassou qualquer limite, se é que existia algum tipo de limite, para fanatismo de amor por um clube. Porque amor por um clube não é isso. Não é entrar no local de trabalho dos jogadores e pegar a faxineira pelo pescoço, roubar celular. Própria declaração do próprio técnico, do médico Joaquim Grava, que pegaram o Guerreiro, Paulo Guerreiro, ele estava super tenso, nervoso pelo pescoço. O cara fez os 2 gols do título mundial do Corinthians, do único título que o Corinthians tem mundial, além daquele outro no Rio de Janeiro em 2001. E fazer isso com o jogador vai levar o quê? Acho que assim ele vai esganando a fórceps, vai fazer ele jogar mais? É brincadeira, né? Bom, daqui a pouco tem mais esporte. A gente fala que nos Estados Unidos o time de Seattle atropelou a equipe de Denver e foi a campeã do Super Bowl pela primeira vez. E mais. Ex-ginasta Laís Souza apresenta sinais de recuperação e já fala algumas palavras. Ao assistir à televisão, mantenha ao menos 3 metros de distância do aparelho para evitar o cansaço ocular.